Mas é bom quando o Espírito Santo já visita a gente logo de cara, já faz um montão de coisa, aí a gente pode guardar a Bíblia e ir embora para casa. Já está feito. Isso é maravilhoso. Vamos para Hebreus capítulo 7. Muito bem. Então, a chegada de Jesus é a chegada de um outro sumo sacerdócio. Até Jesus chegar, o sumo sacerdócio era da ordem de Arão. Bom, o último sumo sacerdote de direito da era de Arão, da ordem de Arão, foi João Batista. João Batista, que deveria ser o sumo sacerdote em Israel, porque João Batista não só era filho de sacerdote, portanto já vocacionado para o sacerdócio, mas João Batista era descendente direto de Arão. Para ser sumo sacerdote, não bastava ser da tribo de Levi. Tinha de ser descendente direto de Arão. Que era o caso de João Batista, porque Isabel, você vê lá em Lucas, está escrito, Isabel era das filhas de Arão. Então ele era descendente direto de Arão. Ele deveria ser o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdócio estava tomado pelos romanos. Os romanos contrataram o Anás para ser um sumo sacerdote que eles pudessem manipular. O Anás foi sumo sacerdote por 15 anos. Depois o general Crato Valério o derrubou. E aí ele deixou de ser sumo sacerdote. Mas ele conseguiu que os seus filhos fossem sumos sacerdotes. Ele tinha 5 filhos, todos eles e um genro e um neto, todos foram sumos sacerdotes, todos. Primeiro o genro, que era o Caifás, depois de Caifás teve ainda mais 5 filhos dele e um neto que foram sumos sacerdotes, até acabar Israel. Até acabar Israel. E o templo ser destruído. Mas quem era o último sacerdote? Quem foi de fato o último sacerdote da era de Arão? Foi João Batista. Por isso é João Batista que apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só o sumo sacerdote pode designar o Cordeiro pelo povo de Israel. Então, por isso, João Batista oferece Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado. Bem. João, hoje eu tenho que chegar atrasado mesmo. Cheio de segredo. Muito bom. Então, obrigado, gente. Então, quando Jesus chega, vai mudar a ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal vai mudar. A ordem de Arão está indo embora e a ordem de Melquisedeque está chegando. Com a diferença, é óbvio, de que a ordem de Arão tem vários sucessores, sumos sacerdotes. A ordem de Melquisedeque não, só tem um sacerdote para sempre, um sumo sacerdote para sempre. Então, por isso que você vê lá o encontro de Jesus com o João Batista, e o João Batista diz, não, eu não posso batizar você tem que batizar. E aí Jesus diz, não, vamos cumprir a vontade de Deus. Vamos fazer a justiça do Pai.
Você me batiza e nesse movimento, o batismo de Jesus é o último movimento do sumo sacerdócio de Arão. Ali acabou. O sumo sacerdócio de Arão desaparece e surge o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E é disso que o livro de Hebreus fala. Mudou o sacerdócio. Mudou o sacerdócio. E o que o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque faz? O sumo sacerdote da ordem de Arão nem sonhava que pudesse ser feito. Nem imaginava que pudesse ser feito. Então, esse Melquisedeque, diz o autor da carta, também conhecido como rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo. A ideia aqui ele é a ponte entre o Deus Altíssimo e a humanidade. Você tem de lembrar que quando você lê aqui, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, você está falando do Melquisedeque numa época em que não tinha nem Moisés, nem lei, nem Arão, não tinha nada. Só tinha Abraão. E aí, de repente, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, vai direto a Abraão. E recebe o dízimo e o abençoa. Então, quando o Abraão voltava da vitória sobre os reis, com os 318, todo mundo sabe que o Abraão saiu com os 318 homens e derrotou 4 reis poderosos que tinham vencido os reinos de Sodoma e Gomorra e associados. Ele foi com 318, você já deve ter ouvido que a Universal fez a festa com esse número. Por isso que eu aprendi, por isso que eu aprendi. Esse você aprendeu, não foi? Eu achava o maior barato porque eles falavam dos 318, e as pessoas diziam, mas que 318? Que 318? Não é 300 de Gibeão? Aí eu brincava, não, isso é para o renascer. O do Universal é maior. Porque o renascer é que fica com 300. O Universal é 318, que é a turma que saiu com Abraão para derrotar os 4 reis que haviam derrotado os 5 reis da região de Sodoma e Gomorra. Então, quando ele volta com os esposos, o sacerdote do Deus Altíssimo saiu ao encontro de Abraão. Isso é extraordinário. Porque não é o Abraão que vai ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que vai onde está o Abraão. E essa é a primeira coisa que a gente devia aprender com relação ao sumo sacerdote de Melquisedeque. Não é você que vai a Jesus, foi Jesus que veio até onde você está. O dia que a gente aprender isso, a gente muda. Que é Jesus que vem onde você está. Ou seja, se Jesus não vier, você não vai encontrá-lo. Simples assim. Se Jesus não for, você não vai encontrá-lo. Não tem caminho humano para chegar a Jesus. Não tem jeito. O que são as religiões? As religiões são a tentativa de construir um caminho humano para chegar a Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. Você ama Jesus porque Jesus veio ao seu encontro.
Se ele não vier, você não vai. Eu não vou, ninguém vai. Você quer maior prova disso que eu estou dizendo? Os nossos pecados. Se a gente amasse tanto Jesus assim, a gente não pecava. Se a gente adorasse tanto Jesus assim, a gente não fazia o que faz, não dava lugar aos pensamentos que dá. O que isso significa? Que é Jesus que vem o tempo todo nos salvando. O tempo todo. O tempo todo ele vem salvar a gente. Espera aí que eu vou te ajudar. Espera aí que eu vou te ajudar. Eu estou chegando lá. Eu estou chegando. Você pensa que você está indo? Não. Ele está vindo. Ele está vindo. E é por isso que você está salvo. É por isso que eu estou salvo. Porque ele veio a nós. Certamente nos seus grandes movimentos de reflexão, você já deve ter perguntado: por que eu? Por que você? Por que eu sou melhor que qualquer outro ser humano? Por quê? Porque eu nunca errei? Não, pelo contrário, eu tenho uma coleção. É essa grande mensagem do sumo sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que faz a ponte entre o Deus Altíssimo e o ser humano, saiu ao encontro de Abraão. Ponto. Saiu ao encontro de Abraão e o abençoou. E o abençoou. A resposta de Abraão foi separar o dízimo de tudo e entregar para ele. Mas isso foi resposta. Todo movimento é de Melquisedeque. Melquisedeque vai onde está Abraão. Melquisedeque abençoa Abraão. E aí o Abraão dá o dízimo de tudo para o Melquisedeque. Eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que se você não fizer isso, Deus não vai abençoar você. Mas a ordem bíblica é que primeiro Deus abençoa você. E tudo que você faz é só, e tudo que eu faço é só uma resposta de gratidão. Não tem como agradar a Deus. É Deus que se agrada da gente. Por quê? Não me pergunte. Eu não tenho a menor ideia. A começar de mim. Eu não tenho a menor ideia. Então, esse movimento do Melquisedeque é que é extraordinário. Quando ele voltava da matança, que não é exatamente a melhor prática da vida, de vida. Não é? Não é a melhor prática de vida, mas ele voltava. Ele voltava por quê? Porque os reis brigaram entre si, os reis de Sodoma não pagaram o tributo dos 4 reis, os 4 reis vieram e tomaram o que achavam que era de direito deles dos 5 reis que não pagavam tributos, etc. Agora, foi por causa disso que Abraão foi à guerra? Não. Abraão foi à guerra porque Ló
escolheu errado. Se o Ló não tivesse ido morar nas campinas de Sodoma, ou na cidade de Sodoma, o Abraão ia dizer, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. 9 reis entraram em guerra. O que eu tenho a ver com isso? 4 derrotaram 5. Sorte deles. O que eu tenho a ver com isso? Não, agora eu tenho. Por quê? Porque o Ló não obedeceu a Deus. Foi morar onde não deveria. Os 4 reis que venceram trouxeram todo mundo, levaram todo mundo como escravo. Aí levaram o Ló. Levaram o Ló, eu tenho de buscar o Ló. É a lógica da igreja. Tem um irmão sendo sequestrado pelo diabo, a igreja tem de buscar. Quem vai buscar? Esse é o ponto. E o Melquisedeque vem abençoar Abraão, não porque ele foi brigar com os 4 reis, mas porque ele foi buscar Ló. Ele sabe como funciona. A igreja primitiva ensinou isso para a gente. Se um irmão tem uma necessidade, a igreja tem um dever. Ponto. É simples assim. Tem um irmão tendo necessidade, a igreja tem um dever. O Ló fez besteira? Fez. Asnática, inclusive. Fez e continuou fazendo. Fez e continuou fazendo. Porque depois que o Abraão voltou, etc., fez tudo que tinha de fazer, o Ló ainda continuou no mesmo lugar. Tem irmão que é assim mesmo. Tem irmão que não adianta. Você vai, ele fica lá. Você fala, esse troço já escapou, já salvei esse troço, Deus já me usou para salvar esse troço da destruição uma vez, não vai usar a segunda. Não vai usar a segunda. Então, e por que o Ló foi salvo? Porque o Abraão foi enfrentar com os 318 os quatro reis vitoriosos e venceu. Por que o Ló sobreviveu? Porque quando Deus destruiu Sodoma, ele ouviu, ele se lembrou da oração que Abraão queria fazer e não conseguiu. Lembrou da oração que o Abraão queria fazer e não conseguiu. Meu Deus, coisa. Porque o Abraão queria chegar de 10 a 1. E se tiver um justo só, o senhor poupa a cidade? Aí quando ele chegou em 10, Deus disse, pronto, nossa conversa termina aqui. Foi embora, acabou. E é sempre assim. Abraão foi orar pelo Ló? Não. O Senhor veio falar para Abraão, eu vou destruir tudo. Tem alguma coisa que você quer me dizer? Porque eu vou destruir tudo lá. Aí Abraão começou, então se tiver 40, 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, pronto, chegamos nos 10, esquece, acabou a nossa conversa aqui. E foi embora. Porque todo mundo prega que oração é você entrando na presença de Deus. Oração é Deus chamando você para a presença dele, ele indo a você por meio de Cristo Jesus. E levando você para o Santo dos Santos.
Quando você diz, puxa, faz tempo que eu não oro, eu preciso orar, você acha que foi você que fez isso? Você acha? Não, é o Senhor dizendo, escuta, você vai continuar assim mesmo? Você vai andar desse jeito mesmo? Você não está cansado de quebrar a cara? Você não quer conversar? Ó, eu vou fazer um estardalhaço aqui. Tem certeza que não tem nada que você queira me dizer? Essa é a ideia. Aí ele vai e ele abençoa Abraão. Aí o Abraão, como resposta, dá o dízimo de tudo para ele. E aí o Hebreus diz, é o rei de Salém, é o rei da paz. Ele é o Cristo, porque ele nem tem pai, nem mãe, nem genealogia. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo pré-encarnado. É o Cristo que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ontem eu estava falando com os irmãos e eles perguntaram para mim assim, Deus castiga? Eu falei, Deus castiga. Claro que Deus castiga. Aí ele falou, então, isso o que Deus faz? Aumenta o sofrimento? Não, tira o camarada da posição dele, porque castigo não é sofrer. Sofrer é a condição natural do ser humano. Castigo é, você era rei e não vai ser mais. Isso é castigo. Você era senhor, não vai ser mais. É tirar você da posição. Isso é castigo. Mas, no final das contas, qual foi o único ser realmente castigado na história? Jesus. O Cristo. Porque o Cristo não fez nada para ser castigado. Mas, por causa de nós, teve que sair da sua posição. Por isso que as Escrituras dizem que o Cristo é o castigo que nos traz a paz. O único ser castigado na história, de fato, é Jesus de Nazaré. Porque quando você castiga um delinquente, tira dele o direito de ir e vir, bota lá ele recluso, ele está castigado porque mudou de posição, não é mais um ser livre, não tem mais o direito de ir e vir. Está sob castigo, não sob sofrimento. Sob sofrimento está todo mundo. Sofrimento é a condição natural da existência. Nós sofremos, os animais sofrem, a flora sofre, o universo sofre, Deus está em sofrimento. Sofrimento é a condição da existência. Castigo é perder posição. Você era livre, agora não é mais. Você andava por qualquer lugar sem ser monitorado, agora tem tornozeleira no seu pé. Isso é castigo. Você perdeu a posição. Só que todos os castigados, em maior ou menor grau, tem história. Tem história para ter sido castigado. Em maior ou menor grau. Só teve um ser na história que foi castigado e não tinha nenhum motivo para ser castigado, para perder a sua posição. Que é Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que abandonou a sua posição, abriu mão das suas prerrogativas e foi humilhado até a morte de cruz. Por isso o discurso do ladrão ao lado de Jesus, dizendo para o companheiro, a gente está aqui e a gente sabe por que está. Mas ele está aqui por quê? Essa é a pergunta do ladrão.
E ele está aqui por quê? Pois essa é a pergunta que ecoa nas Escrituras. Ele é o castigo que nos traz a paz. Ele foi castigado para que nós pudéssemos ser salvos. Essa é a ideia. Então ele é o Melquisedeque, ele que vem abençoar, ele que vem ao nosso encontro, ele que não teve nem começo, nem terá fim. Ele é que vem, semelhante ao Filho de Deus. Essa é a frase mais impressionante. E permanece sacerdote perpetuamente. Então, quando o texto diz que ele permanece sacerdote perpetuamente, está falando ele é o Cristo, porque o Cristo é sacerdote para todo sempre perfeitamente. Ele intercede por nós. Ontem um irmão disse para mim, então o Espírito Santo está intercedendo por mim. Eu falei, não está não. Quem está intercedendo por você é Jesus. O Espírito Santo está gemendo por você. Gemendo. Não está intercedendo por você. Está gemendo por você. Quem intercede diuturnamente por você é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso, para eu e você termos uma ideia mínima do custo que é para a Trindade a nossa salvação. É impressionante. E é impressionante como a gente, o tempo todo, tem alguma coisa, algum motivo a reclamar. Alguma coisa não está do jeito que eu queria, não era isso que eu estava esperando, Deus não está dando o que eu busquei. Isso é porque a gente tem muito pouca noção do que é a salvação, do que é a redenção. É lamentável, mas fazer o quê, né? Então, ele é sacerdote para sempre e o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio de Arão. E é isso que o texto de Hebreus está tentando dizer o tempo todo. Nosso sumo sacerdote é muito maior do que Arão. E o que o nosso sumo sacerdote pode fazer, ninguém jamais o poderia. Bom, considere como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. E é interessante que a maioria de nós que estudamos esse texto, paramos aqui. Olha, o Abraão, como era grande esse que Abraão pagou o dízimo, dentre os filhos de Levi, aí todo mundo entra por aqui. Mas a gente não entende. O Abraão só respondeu a bênção que recebeu. O Abraão não foi ao encontro de Melquisedeque. Eu já ouvi um montão de gente falando, você tem que fazer como Abraão, você tem de ir ao encontro, você tem de pagar o dízimo. É ótimo, também acho que a gente tem que devolver a Deus um culto de gratidão que Deus espera que nós façamos e, na verdade, exige que nós façamos. É isso. É claro que as pessoas vêm aqui e vão dizendo, não, vocês não acreditam nisso, né? Vocês não recolhem oferta, nem dízimo, nem nada. É verdade, a gente não recolhe mesmo, porque quem tem de dar o dízimo e a oferta sou eu e você. Não sou eu. Você não vê o Melquisedeque pedindo para Abraão. Bom, agora que eu abençoei você, me dá 10%. Não. Se você não é capaz, se eu não sou capaz de responder com gratidão a Deus, você não tem nada para fazer. Transforma isso numa obrigação? Transforma isso numa lei? Não, é gratidão. Eu estou fazendo isso porque eu sou grato. Sou grato porque fui abençoado, porque fui salvo,
porque o Espírito Santo mora em mim, porque ele me faz ver as necessidades. Eu sou grato. É simples assim. Então, o irmão está precisando de alguma coisa, por gratidão a Deus, nós vamos abençoá-lo. Porque nós somos gratos. Porque o Senhor veio ao nosso encontro. Não fui eu que fui ao encontro do Senhor. Assim como Abraão, não foi Abraão que foi. O Senhor é que veio encontrar com ele no meio do caminho. E o abençoou, porque ele foi buscar o óleo. Em outras palavras, se você quer ser abençoado mesmo, vá buscar os seus irmãos. Essa é a ideia. Abençoe. Cuida das pessoas que não entenderam direito onde deviam ter ficado. Eu fico muito triste quando a igreja virou um negócio que é assim, se o sujeito está passando necessidade ou qualquer coisa, a tendência é assim, ele está fazendo isso porque fez algum pecado. O outro fala que está debaixo de maldição. Ou está debaixo de maldição. Deus está cuidando disso, não vai ajudar o cara não. Isso não existe nas Escrituras, desculpa. O que existe nas Escrituras é: o irmão não vai ficar sozinho nessa batalha contra o diabo. Pastor, eu ouvi isso de uma irmã. Nilce, não abençoe, porque ele está debaixo de maldição, ele precisa acordar. Que é isso? Então, esse é o ponto. O camarada diz: não, ele precisa acordar. Da onde saiu isso nas Escrituras? Onde está isso? Isso não existe. Esse é sempre um bom jeito para a gente não ligar para os irmãos. Você quer não ajudar ninguém, só tente focar nos efeitos dele. Que é muito fácil. É muito fácil focar nos efeitos de todo mundo. Porque todo mundo os tem. Cada um tem o seu, pelo menos um. Se tiver só um gênio. É extraordinário. Só tem um defeito esse sujeito. Não é essa a ideia. A ideia é: o Senhor foi abençoar Abraão, e é sempre o Senhor que vem. É sempre o Senhor que vem. E todo esse movimento que nós temos aqui de oração, de compartilhar, etc., é sempre o Senhor que vem, que fomenta. Esse é o ponto. O Senhor veio porque o seu povo está reunido, ele veio. Às vezes ele vem e não consegue fazer nada porque o seu povo não está mais reunido em nome dele. Isso é verdade. Mas ele disse que quando a gente se reunisse em nome dele, ele viria como não vem em nenhum outro lugar. E eu, toda a minha vida cristã, eu sempre estive na vida da igreja, e quando as coisas ficaram trágicas, as pessoas disseram para mim se eu ia deixar. Eu falei: não vou, porque Jesus aparece lá e eu não quero ficar sabendo que Jesus apareceu e eu não estava lá. Se ele aparecer, eu estarei lá para ver. Eu estarei lá para ser abençoado. Eu estarei lá para perceber a misericórdia dele. Agora, eu já tive em reuniões em que Jesus disse: meu amigo, se você perdeu a viagem, porque eu não vou aparecer mesmo. Porque isso aqui não é mais em meu nome. E eu fui claro: se vocês se reunirem em meu nome, eu apareço. Se for por qualquer outro motivo, não tem nada a ver com isso.
saber o que estão fazendo. Então, o Abraão é abençoado pelo Melquisedeque e o Arão está em Abraão. É essa a lógica do Deus. Então, o maior abençoa o menor, tá certo? Então, o Melquisedeque é maior que Arão. Essa é a lógica do autor de Deus. O que o nosso sumo sacerdote faz, o sumo sacerdote na ordem de Arão nem imaginava que fosse possível. Nem imaginava que fosse possível. E mais, o sumo sacerdote da ordem de Arão é tudo gente mortal. É tudo gente mortal e é tudo gente pecadora. Então eles primeiro têm de fazer o holocausto por eles, depois pelo povo. O nosso sumo sacerdote, ele é o holocausto. Ele não precisou fazer o holocausto por ele. Ele é o holocausto por nós. Ele é o sumo sacerdote que não tem genealogia. Ele não tinha nada para pedir perdão. E como ele não tinha nada pelo que pedir perdão, ele se ofereceu para que nós fôssemos perdoados. Porque nós tínhamos do que pedir perdão e não tínhamos como convencer Deus de nos perdoar. Não tínhamos como oferecer expiação para Deus suficiente para Deus nos perdoar. Ele, que não tinha pecado, disse: eu vou ser o holocausto para eles serem perdoados, porque eles não têm como ser perdoados de outro jeito. É simples assim. Então, ele é o sumo sacerdote para sempre, que nunca precisou pedir perdão, mas que garantiu perdão para todos nós. De uma vez para sempre. De uma vez para sempre. É por isso que nós não fazemos Eucaristia igual aos romanos, porque os romanos entendem a Eucaristia como sacrificar Jesus de novo. Por isso que eles dizem que a hóstia vira carne e o vinho vira sangue. Porque na cabeça deles, eles estão matando Jesus na cruz de novo para a gente ser perdoado. Mas as Escrituras Sagradas dizem que Jesus fez isso com a sua morte e a ressurreição uma vez para sempre. Está feito. Está consumado. Acabou. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque é eficaz. É uma vez e acabou. Pronto. É daqui para a vida eterna. Essa é a verdade. E por isso que o Espírito Santo vem morar em nós. Porque nós somos perdoados. Então, porque nós somos perdoados, a casa está limpa pelo Espírito Santo. Essa é a ideia. É verdade que não parece, porque nós somos caras cheios do Espírito Santo que ficam em absoluto silêncio, reclusão e pronto. Ontem um irmão falou para mim assim, que não gostava dos irmãos que pulam o grito, o pessoal do reteté. Eu falei, eu entendo, porque afinal de contas a gente é chique, como diz a Cintia Chaves lá, a gente é chique. Então a gente gosta desse espalhaço. Mas a gente tem muita dificuldade de convencer que o Espírito Santo mora em nós. Eles não têm. Eles não têm nenhuma dificuldade em convencer todo mundo que o Espírito Santo está lá. Porque assim, eu chego para você e digo, é verdade que o Espírito Santo mora em você? É. E você está triste por quê? E você está reclamando do quê? E você está achando que a vida é difícil por quê? E você está achando que isso não vai dar certo por quê?
E você está achando que está faltando alguma coisa na sua vida, por quê? Uma das 3 pessoas eternas moram em você? Mora em você? Mora. Ué? E por que você não está pulando? Por que você não está contente? Por que você não está celebrando? Por que você não está dando cambalhota? Por que você não está feliz? O que está vendo? Pois é, os irmãos do Reteté convencem facilmente. Você chega lá e vê os irmãos pulando, só tem uma explicação. O cara tem alguma coisa acontecendo com ele mesmo. O Espírito Santo está aqui. Porque esse aqui está desfrutando de toda a liberdade possível e imaginária. E pula, e canta, e grita, e ora, e fala em línguas. Olha, o Espírito Santo está aqui. Agora, se ele vem numa reunião organizadinha como a nossa, ele tem de acreditar na nossa palavra. Não, estou te falando, você acredita nisso? Está me chamando de mentiroso agora? Entendeu? Tem que acreditar na minha palavra. Esse é o ponto. Por isso que eu ando com a Eliana para cima e para baixo. Porque se o cara duvida, eu falo, não, pode aqui, olha aqui, ó. Olha a Eliana aqui, olha aqui, Eliana. Pronto, já viu que o Espírito Santo está aqui? Já, então vamos voltar aqui para o nosso protocolo. Entendeu? Não dá para convencer, assim. O Espírito Santo está aqui, e vocês estão chateados, e a vida não é legal, e nada presta, e o mundo é uma droga, e a vida é uma droga, ou duro, ou morte, ou azar. Os discípulos de Emaús. É. Agora, os discípulos de Emaús ainda não tinham Pentecostes. Mas nós já temos. Nós já temos. Então, nossa oração, claro, óbvio, ululante, não é para sair pulando igual os irmãos do Reteté. Não. Tem os vários estilos. Mas, no mínimo, a alegria deles a gente tinha de ter. No mínimo, a alegria deles a gente tinha de ter. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Eu não preciso pular até, eu não tenho nem físico, mas para isso. Mas, inclusive, estava falando lá com o Oswaldo do nosso esporte preferido, que é fortalecer os músculos do abdômen. Então, é outra história. Mas a alegria, o que houve com a alegria do Espírito Santo? O que houve com a presença do Espírito Santo? O que houve com a certeza de que Deus mora em nós? Então, assim, se eu encontro um cara, ele é demoniado, eu sei como ele vai reagir à vida. Inclusive, ele vai tentar sair da vida de várias formas. Porque ele vai entrar em desespero e ele vai tentar resolver o desespero dele de alguma maneira. Mas se eu encontro um cara pleno do Espírito Santo, eu deveria saber como é que ele vai reagir à vida, não deveria? Ele não vai reagir como o gadareno reage. Ele não vai ver a vida como o gadareno vê. E ele não vai assumir a vida como o gadareno assume. Por isso que as pessoas plenas do Espírito Santo não são ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Estou morando em você. Está ansioso por quê? Não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Por que não vai? O seu sumo sacerdote
é da ordem de Melquisedeque. Ele resolveu tudo para você. Ele não só resolveu tudo para você, como ele vem abençoar você. Se você tivesse no Antigo Testamento, você tinha de ir ao templo. Você tinha de achar dinheiro para comprar a ovelha, o novilho, seja lá o que for que você vai oferecer. Como você não tinha dinheiro, você tinha de ir lá para ser explorado pelo Onás. Aí você volta no seu super camelo. Não, seu camelinho Moisésinho. Aí você para no farol, o cara para do seu lado com um super camelo. Você cobiça ele e diz: tenho de voltar para o templo. Porque já vou ter de levar mais um cordeiro para morrer no meu lugar. Agora, você está na posição em que você não vai ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote vem a você. E diz: o que está vendo, meu filho? Você está nervoso com o quê? O que está pegando aí? Entendeu o que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês não entenderam que antes nosso povo tinha de ir ao templo. Agora, o sumo sacerdote vem ao nosso encontro. E vocês não estão percebendo que isso era o plano de Deus desde sempre? Por que era o plano de Deus desde sempre? Porque ele foi atrás de Abraão. Você não viu que ele que foi até o tal Abraão? Você não viu que o Abraão era um arameu errante? E ele foi lá e disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, vem comigo. Sempre é ele que vai. Fala, Otávio, que o teu servo ouve. E na criação do dia, toda tarde, estava lá Deus. Pronto. Era Adão que ia, era Deus que vinha. Pronto, olha aí. Desde o princípio. Sempre é Deus. É o Senhor que vem. Então, mudou o sacerdócio. É isso que ele está dizendo. Mudou o sacerdócio. Por que mudou o sacerdócio? Mudou a lei. Esquece a lei de Arão. Mudou de sacerdote, mudou a lei. Não é que mudou de sacerdote, mudou de ordem sacerdotal. A ordem de Arão já foi, fez o trabalho dela, ótimo. Agora tem uma nova ordem sacerdotal que tem um só sumo sacerdote, que é desde sempre e para sempre. E que fez o holocausto uma vez para todo sempre. Nunca mais vai precisar fazer isso de novo. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Então, ele está dizendo: Jesus é da tribo de Judá, porque foi adotado por José, virou da tribo de Judá. Ele não podia ser sumo sacerdote da ordem de Arão. Mas não óbvio. Ele é da tribo de Judá. A tribo de Judá não recebeu a promessa do sacerdócio. A promessa do sacerdócio é da tribo de Levi. Como é que ele vai ser sumo sacerdote? Ele é sumo sacerdote de outra ordem, amigo. De outra ordem. A ordem de Arão ficou ali no encontro do Jordão. Quando Jesus estava falando com João, os dois gigantes da história, o último profeta da era de Arão,
o último sumo sacerdote da ordem de Arão e o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Os dois estão conversando no meio do Jordão. Ali onde Israel começa. Naquele momento, a história do universo está mudando. A história do universo está mudando. Uma era toda está sendo encerrada. E uma nova era está começando. Na primeira era, eles estavam o tempo todo sob a sombra da cruz. Um dia virá a cruz, um dia virá a cruz, um dia virá a cruz. A nova era está sob a luz da ressurreição. Entendeu? Tem uma era aqui que veio sob a sombra da cruz e tem uma outra era que vem trazendo a luz da ressurreição. Mudou. Então, você faz parte da turma da luz da ressurreição. Pelo menos você tem que acreditar nisso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso vai passar. Tudo vai passar, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Eu não preciso mais ficar ansioso por nada. Vai passar. O grande problema é que o diabo vai tentar todo dia convencer você a dizer: escute, é a sua parte, você não vai fazer? E aí você fica dando tratos a bolas para descobrir qual é a sua parte. E aí você não descobre, você inventa. Aí você inventa ansiedade, você inventa trabalhar dobrado, você inventa se matar, porque senão Deus não vai me abençoar, não vai fazer jus a bênção de Deus. Ótimo, boa sorte. Boa sorte, Deus te abençoe, você vai precisar mesmo. Que você está tentando convencer a Deus que você vale a pena, boa sorte. Vai em frente, depois você me conta. Não. O Senhor é que está conduzindo você. Ele é que te dá as ideias, Ele é que te dá a coragem, Ele que te dá as estratégias, Ele que diz para você: agora vira aqui, agora vira ali. É simples assim. Conta-se a história de um irmão que foi salvar um pessoal que estava sendo perseguido no Egito. E aí o Espírito Santo disse: preciso que você vá lá e que você alcance esses irmãos e os tire de lá. E ele foi. Chegou no aeroporto, o Espírito Santo disse para ele: pega um táxi e disse para o motorista onde é que ele deve ir. Mas eu não sei onde eu devo ir. Entra no táxi. Entra no táxi e vai guiando o motorista. Ele entrou no táxi. Aí ele ouviu o senhor falar: manda ele em frente. Ele foi em frente. Agora, daqui a tantos metros, diz para ele virar à direita. Ele vira à direita. Agora, daqui tantos metros, você vai dizer para ele virar à esquerda. Vira à esquerda. Agora diz para ele virar à direita de novo e ir em frente. Mais tantos quilômetros. Depois você vai chegou. Chegou, ele pagou o motorista, os irmãos estavam lá. Aí o motorista virou para ele e disse: você não é estrangeiro? Ele disse: sou. Como é que você conhece esses caminhos? Como que eu conheço esses caminhos? Eu não conhecia até agora. Aquele que me disse vai, me disse como ir. Aprenda isso. Aquele que vai dizer para você vai te dizer como ir.
Não vai envergonhar, né? Não, de jeito nenhum. E se envergonhar, você vai crescer, porque você precisa crescer, eu preciso, todo mundo precisa crescer. É verdade, pastor. E aí o diabo fica dizendo para você, não vai dar certo, hein? Não vai dar certo, ó, você vai quebrar a cara. Você está vendo o outro lá se mexendo, e o terceiro, e você não faz nada. Só que assim, a pessoa da Trindade mora em você. Qual é o seu problema? Não, o seu problema só pode ser igual ao meu, fé. Eu não consigo acreditar que a Trindade está aqui. É verdade, por isso que eu sou. O pessoal fala da Trindade, eu fico na minha. Não, é legal mesmo. Jóia, hein? Muito jóia. Não é bom, tá certo. Mas nada acontece dentro de mim, eu não pulo. Isso é assustador. Porque quando Jesus, ainda no ventre de Maria, se aproximou, o João, no ventre de Isabel, pulou. O Espírito Santo chegou aqui. Não é possível que a gente perdeu toda essa sensibilidade. O Espírito Santo está aqui. Daqui para frente, amigo. Daqui para frente. Mas o diabo diz para mim assim, você não vai gritar? Você não vai berrar? Você não vai espernear? Você não vai xingar? Você vai deixar passar barato? Xinga, ô! Grita, berra, mostra quem é que manda aqui. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? O Espírito Santo mora aqui dentro já. Já estou falando com pessoas da Trindade comigo, em Jesus. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque me leva no lugar do trono da graça. Então, o texto diz que o sumo sacerdote é constituído não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Você já parou para pensar nisso? Que a vida que tem dentro de você agora é indissolúvel? Nunca vai acabar. Ai, glória a Deus. Por isso que o texto diz, tu és sumo sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a anterior ordenança está revogada, porque ela não conseguiu cumprir o papel. Qual era o papel? Conferir a você uma vida indissolúvel. Bom, e então o sumo sacerdote de Melquisedeque traz para a gente uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então, o sumo sacerdote de Melquisedeque vai aonde você está, pega você pela mão e leva você para o trono da graça. O sumo sacerdote da era de Arão levava a gente para o Santo dos Santos. Era metade do caminho. A outra metade do caminho era de Deus.
Deus vinha até o Santo dos Santos, lugar onde manifesta a presença dele. Conversava rapidinho, perdoava ou não, e ia embora. Deus volta para o lugar de onde veio e o sacerdote volta para o povo de onde veio. Agora não. Agora você não vai mais para o santo dos santos do templo. Você vai para o trono da graça. Que serviu de modelo para Moisés. E aí o sumo sacerdote diz para você: então, você está aqui no trono da graça. Qual é o seu problema mesmo? Qual é? O que está pegando mesmo? Pode falar. O que está pegando? Ah, é meu filho. Ah, é minha casa. Ah, é minha esposa. Ah, é meu esposo. O que está pegando? Qual é o seu problema? Por que não está dando certo? Não tem saída para isso, gente. E aí, é assim, é um negócio sem graça. Porque quando você chega na presença do Senhor, no trono da graça, e o Senhor diz para você: então, o que está errado? Você não tem mais nada a dizer. Ah, não, Senhor, na verdade, só vim aqui agradecer, obrigado. Só vim agradecer. Deixa eu deixar 10% para o Senhor que o Senhor me deu aqui. O Melquisedeque não foi Abraão satisfazer uma oração de Abraão. Ele foi Abraão para abençoar Abraão. Foi ao encontro, todo dia, o Senhor vem ao seu encontro. Bom, você vai receber a bênção, vai ser grato, ou você vai dizer: agora não, que eu não tenho tempo. Desculpa, eu não tenho tempo, esse pessoal me dá muito trabalho, tem muita coisa para fazer, não consigo fazer nada do que tem que ser feito, essa gente não se mexe, eu falo para fazer, ninguém faz, é uma loucura, o senhor não tem ideia da loucura que é isso aqui. E o Senhor diz: acho que você conhece desse negócio aí mais do que eu mesmo. Realmente eu não consigo ter ideia dessa loucura que você está falando. Mas eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar e eu prometo a você que eu vou entrar na sua realidade e vou começar a falar igual você. Nada funciona! Tudo que eu falo não acontece! Eu mando, você não faz! Vou fazer igualzinho. Não, porque eu não vou deixar você sozinho aqui se escabelando. Eu vou me escabelar com você também. Não é? Não, eu vou fazer com você. Não é isso que você quer? Você não quer um Deus que ele fique do seu lado e fique doido com você? Então vamos ficar. Nós somos dois doidos, tá bom? Você se descabelando de um lado e eu me descabelando do outro. É mesmo? Que droga! Isso não funciona! Que coisa! Quem inventou esse troço? Por que isso está aqui? Vamos fazer. Nós dois. Agora doido. Diz que Jesus é o descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão sendo cansados e sobrecarregados,
e eu aliviarei vocês. E aprendam de mim, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Não é para o espírito, é para a alma, que é a sua alma que é agitada, a minha alma que é agitada. E é agitada pelo quê? Isso. Então ele diz assim, olha, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, ele é muito maior do que o nosso amigo Arão. Nosso amigo Arão era gente boa, mas ele não conseguia fazer o que Jesus faz. E assim, os caras que sucederam o Arão, um monte deles era gente boa, mas todo mundo morreu. Jesus não morre mais. Todos eles tinham de oferecer o holocausto de manhã, de tarde e de noite. Jesus ofereceu uma vez para sempre. O pessoal diz que o Edir Macedo fez a réplica do templo de Salomão. E eu sempre pergunto para os caras, e o sangue está onde? Porque no templo de Salomão o sangue jorrava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. O sangue está onde? Não precisa de sangue. Então não precisa de tempo. Se não precisa mais de sangue, amigo, então não precisa mais de tempo. Porque o tempo é para derramar o sangue. Já foi derramado? Foi. Então não precisa mais. Então não é o templo de Salomão, é uma réplica qualquer de um monumento histórico qualquer que não faz nenhum sentido. Acabou. Então é essa a ideia que o sumo sacerdote, o autor está dizendo. Nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, e que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus pecados e depois pelo do povo. E assim, quando o texto diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote mais alto do que os céus, está falando que ele é Deus. Porque os céus é o universo. Os judeus tinham 3 céus. A atmosfera, que é essa que a gente está lá, que a gente respira, a atmosfera. O firmamento, que é onde a gente vê as estrelas. A gente não. Os caras que moram em outras cidades vêm. Então, é onde os caras que moram fora daqui veem as estrelas, e o céu espiritual, que é onde estão os seres celestiais, os anjos vitoriosos, os anjos derrotados, está todo mundo lá, o próprio Filho do Homem governando a história da redenção, está lá, e o lugar altíssimo também está no que eles chamam de céu. Aí nós temos um sacerdote que é mais alto que os céus. É simples assim. É mais ou menos como chegar na porta e ver um sujeito que você não consegue ver o fim dele. Você vê e vai subindo para procurar onde é que está o rosto dele e você não acha. Todo mundo que vê Jesus diz assim: eu não vi o rosto. Mas eu sabia que era Jesus, mas eu não vi o rosto. É porque o rosto está num lugar que você não consegue chegar.
Esquece. É como chegar diante, tem um sujeito enorme aqui assim. Cadê? Diga, Alex. Entendi. Ah, então tá ótimo, tá melhor que eu. Como é comum isso? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Quando você voltar para o Antigo Testamento, você faz isso. Porque buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o coração, está lá no Antigo Testamento. Grande Jeremias, gosto dele toda a vida. Mas isso é lá. Porque lá é o sumo sacerdócio de Arão. É você que vai para o templo. Aqui, você é o templo. Você não precisa mais achar Deus, porque Deus já achou você. A bênção de todos nós aqui não é que nós achamos Deus. Deus nos achou. Deus nos achou. Quando eu oro pelas pessoas, eu digo, Senhor, dá essas pessoas para Jesus, acha essas pessoas que estão aqui. Tem piedade delas. É verdade. Porque eu não achei Deus, Deus me achou. Bom, a gente cantava isso. Não cantava? Que o Senhor veio e nos achou quando nós estávamos perdidos em pecados e delitos. É porque é isso mesmo que a Bíblia diz. Os textos sagrados dizem assim, tem um bocado de cara que quis ser discípulo de Jesus e Jesus disse não. E que teve um bocado de cara que não estava nem aí e Jesus disse, não comigo. Você viu Mateus sair correndo atrás de Jesus? Não. Saia da coletoria. Vem comigo. Que coisa. Como? Vem comigo. Ele saiu e foi. Porque assim, quando o Senhor nos encontra, Mais pra frente, eu sei que você vai chegar lá, tem outro, mas em Hebreus 8 tem, no versículo 10, está falando sobre a aliança que Deus vai firmar com Israel. isso. E ele vai escrever a lei, né, para eles, e também vai, sobre o coração, vai escrever a lei deles no coração. Oração. E ele que vai ser o nosso Deus. E nós seremos o povo. Então ele está dizendo exatamente isso, que a gente não está mais na gente buscar. É Deus que vai fazer por nós. Se escrever a própria lei e a vontade dele no nosso coração. Exatamente. O Senhor vai fazer isso. E está feito. O ponto básico é nós não acreditamos. É verdade, pastor. É a maior verdade. A gente tinha que crer Nós mais só não nessas verdades acreditamos. que está na Bíblia. Porque quando o diabo vem com o tsunami, a gente diz, não, esse tsunami não vai dar. O diabo chega para a gente e diz assim, eu vou levantar um tsunami para afogar você, destruir tudo. O que a gente devia dizer para o diabo? Xará, você está brincando comigo, né? Porque você está falando em levantar um tsunami no mar, e eu estou falando com o cara que criou o mar. Você deve estar brincando comigo.
Você está dizendo que você vai levantar um tsunami no mar? Eu só vou falar com o cara que criou o mar, xará. Ainda vou dizer, ó, esse sujeito aqui é meio idiota, senhor. Ele está tentando brincar com o que o senhor criou, achando que ele pode mais que o senhor. Ele está faltando parafuso nele. Está faltando parafuso nele. Ele diz que pode manipular o que o senhor criou. E vai usar isso contra o senhor. Ele deve ser louco. Ele só pode ser louco. Ele está dizendo que vai pegar o que o senhor criou e atacar contra o senhor. Quem ele pensa que é? Só pode ser louco. Então, irmãos, o que eu queria dizer é que o autor de Hebreus está dizendo, ó, virão as dificuldades, a gente pode até morrer. Mas isso para nós não significa nada. Isso para nós não significa nada. Ninguém mais pode tocar em nós. Acabou. É o Paulo e o Silas fazendo culto depois de ser torturado. Aí o camarada diz, você vai fazer um culto depois de ter sido torturado? E o Paulo diz, você está pensando que as suas chibatadas alcançaram o Espírito? Você não sabe onde eu estou. Põe uma coisa na sua cabeça, onde eu estou, você não chega. Mas, se o meu Deus quiser chegar onde você está, será salvo você e a sua casa. É isso, irmãos. Um dia a gente ainda vai aprender isso. E aí a gente vai descansar. Fala, Léo. Você entende? A questão não é se eu estou ou não próximo de Deus, se Deus está ou não comigo, Ele está. A questão é quanto eu percebo e creio. Essa percepção da presença dele, certo? Porque tem dias que eu sei que Ele está comigo, mas eu não sinto que Ele está comigo. Fé e os sentimentos. Eu estou tentando entender que é verdade, a gente não crê mesmo. A maior parte do tempo a gente não tem essa percepção de que Deus está com a gente de fato. A gente não vê isso como realidade. E, como que eu então ajo, penso e sinto de acordo com essa realidade que eu creio? Já que eu creio mesmo que Deus está comigo. Só que não, só que chega lá nos momentos onde a gente está em tribulação, você falou semana passada, a gente se desconecta dessa realidade que a gente diz que crê. Então me parece que é uma questão da percepção, como é que eu percebo mais isso? Então, uma vez eu estava conversando com um camarada que tinha chegado ao Brasil e não falava português, mas disse que era brasileiro. E por isso que ele chegou, porque no país onde ele estava a coisa ficou feia e aí o governo brasileiro foi buscar os brasileiros. E o governo que estava assumindo o poder tinha um acordo que os brasileiros podiam ir embora. E aí essa pessoa não falava português, não sabia nada de português, nada. Mas chegou ao Brasil. E aí eu disse, como foi que você fez? Ele falou, mostrou o passaporte.
O cara vinha falar comigo, viu que eu não sabia falar nada de português, que eu tinha crescido a vida toda aqui, no país, que eu só sabia falar a língua daquele país, mas eu estava indo embora. E aí o camarada disse para mim: você está indo embora baseado em quê? E eu puxei o passaporte. O que meu passaporte diz? Que você é brasileiro. Quem pode entrar nesse avião? Os brasileiros. Aqui meu passaporte. Essa é a diferença. Se ele sabia falar a língua portuguesa, se ele sabia reconhecer um samba, uma bossa nova, não fazia a menor diferença. Naquela hora, tudo que ele precisava era ter o passaporte certo. Aqui meu passaporte. Quando eu me levanto, eu posso me levantar dizendo: caramba, que dia, que esse vai ser um dia bravo, hein? Ou eu posso levantar e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está fazendo coisas que eu não entendo e o Senhor está vendo coisas que eu não posso ver. E eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor me achou. E que o Senhor vai estar comigo. E o Senhor vai me socorrer, e o Senhor vai me dizer o que fazer, como fazer e como fazer. E que não tem nada que aconteça aqui que possa me tirar do lugar onde eu estou, porque o Senhor me colocou. À medida que você vai falando com o Senhor, você vai ver o ambiente mudar. Quando havia aquela loucura de batalha espiritual na igreja brasileira, muitas vezes eu ia para algumas igrejas e o pessoal começava a falar do diabo. E eles iam descrevendo as coisas que o diabo fazia. Que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, o diabo faz aquilo outro. E eu ficava pensando: meu Deus, como é que eu falo para esses caras que aqui não é o lugar para falar do diabo? Não adiantava. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dizer: não, mas vocês já viram Jesus Cristo? Não, porque Jesus Cristo é extraordinário. E o sangue de Jesus é extremamente poderoso. O sangue de Jesus é uma ponte. Vocês já andaram nessa ponte? Não, porque Jesus é fantástico. Jesus cura, liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma a realidade, Jesus transforma moléculas, Jesus libera uma energia de muitos sóis. Vocês já viram isso? À medida que eu ia falando isso, o ambiente do ar ia mudando. Ia mudando. Mudando. Daqui a pouco, eles já estavam dizendo: Jesus é maravilhoso mesmo. O que é que eu e você precisamos aprender? Essa casa aqui que nós estamos, ela é legal. Esse local aqui é legal. O Espírito Santo inspirou o Alex para fazer a pergunta certa, na hora certa, o negócio certo, do jeito certo. Está tudo certo. Mas não é aqui que nós estamos. Nós estamos num ambiente. É por isso que tem lugares que você entra e você diz: aqui não está legal. Por que não está legal? A parede não está legal? O alicerce não está legal? A parede vai desmoronar? O teto vai cair? Não. É o ambiente. O ambiente. Exatamente. O ambiente não está legal. Por que o ambiente não está legal? Porque está cheio de demônios.
está cheio de demônios. Mas quando você começa a falar com o Senhor Jesus, o ambiente vai mudando. Por que o ambiente vai mudando? Porque os anjos do Senhor vêm e falam, sai. Vocês não têm que estar aqui e cai fora. E o ambiente vai mudando. Eu é que aceito estar num ambiente onde eu não deveria estar. Se eu estou preocupado, eu estou num ambiente que eu não deveria estar. Se eu estou chateado, eu estou num ambiente que eu não deveria estar. Se eu estou irritado, eu estou num ambiente que eu não deveria estar. Se eu estou vendo só problemas, eu estou num ambiente onde eu não deveria estar. Por que eu não invoco o ambiente onde eu devo estar? Porque eu assumo que aquele ambiente é onde eu tenho de estar e eu que tenho de resolver isso aqui. E não é verdade. Você não devia estar nesse ambiente. Você devia estar dizendo, Senhor Jesus, eu sou teu, o Senhor me achou, eu não tenho nada a ver com isso, é o Senhor que cuida disso, o Senhor que vai me ajudar, o Senhor que vai me dar a palavra, o Senhor que vai me organizar, o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor gosta de mim muito mais do que eu consigo gostar do Senhor, e eu te dou graças por isso. Glória a Deus. E obrigado pelos teus santos anjos, obrigado porque o Senhor está cuidando disso, obrigado porque o Senhor vai me dizer o que fazer, e pronto, faz a tua vontade, glorifica o teu nome, reina aqui, que a tua vontade é a única coisa que tem que ser feita no universo. Tem de voltar para a sala do trono. Então, quando você aceita o ambiente, você era tudo que o diabo queria. É mesmo, tá uma droga mesmo, hein? E tem mais, na esquina tem mais, hein? Na esquina tem mais. Tá pensando o quê? Isso quando o diabo não diz, eu vou arranjar mais distrações para você. Vamos arranjar mais distrações. Liga a internet aí, tem umas distrações para você aí. Entendeu? Distraia. Você está atribulado, né? Então, sou eu que estou te atribulando. Mas vou te dar umas distraçõezinhas, tá bom? Liga a TV agora, assiste aquele, sabe aquela? Vai lá, vou te distrair. Eu vou. Por que eu vou? Porque eu aceitei o ambiente. Não aceito o ambiente. Você não tinha de estar nesse ambiente. Esse ambiente não é mais seu. O seu ambiente é os céus em Cristo Jesus. O diabo fica tentando levar você para os céus onde ele está. Mas o seu ambiente é os céus em Cristo Jesus. Por que você está aceitando você? Então, esse é o segredo. Invocar o ambiente da onde você é. Não, essa aqui não é a minha casa. Esse aqui não é meu ambiente. Eu não vou ficar aqui. Simples assim. É duro. É difícil. Leva muito tempo para alguns aprenderem. Alguns parece que não aprendem nunca. Mas esse é o segredo. Qual é o seu ambiente? Você vai aceitar isso aqui? Não, isso não é o seu ambiente. Meu filho, minha filha, não é o seu ambiente. O seu ambiente é Jesus. Conversa com ele. Se recusa a aceitar o ambiente que o diabo está sugerindo. É claro que você pode sempre dizer, pô, Ari, você está parecendo esses místicos aí, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, mas tudo é o diabo. Tentando desviar você. Você não percebe.
Porque você e eu achamos que existe um limbo. Um limbo entre o céu e o inferno, tem um limbo. Então todo mundo no limbo, ora no céu, ora no inferno. Não, esse limbo não existe. Ou você está no céu ou você está no inferno. Esse ambiente aqui, esse limbo não existe. Do ponto de vista espiritual, qual ambiente que você está? E quando você percebe que não está no seu ambiente, o que você faz? Não, invoca o Senhor e diz, não, o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai me dizer o que fazer, Ele está cuidando de mim, e se está ficando pesado, eu digo, Senhor, eu preciso de mais intercessor aí. Levanta o pessoal que ora, porque eu preciso de oração. Eu não quero ficar nesse ambiente. Entendeu? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. O nosso sumo sacerdote muda a gente de ambiente. Leva a gente para outro lugar. É só você pensar o seguinte: você está irritado, você está nervoso, você está chateado. Não importa quantas razões você tenha para estar. A única pergunta que você precisa responder é: se Jesus estivesse nesse lugar que eu estou agora, ele estaria do jeito que eu estou? Ele estaria amedrontado, irritado, com ódio, querendo chutar o primeiro que passar? Não. Então eu estou no ambiente errado. Porque eu e Jesus somos um. Meu espírito está unido com o espírito de Jesus. Ah, valeu. Então, eu tenho de continuar aqui? Não tenho e não vou. Não tenho e não vou. Em nome de Jesus. Porque o sumo sacerdote, o meu sumo sacerdote, é eterno. E resolveu todos os meus problemas. Ele vai me dirigir, ele vai me guiar. É simples assim. Claro que é simples no enunciado. Você precisa começar a praticar isso, em fé. Não é esse em fé que o pessoal da prosperidade fala. Você não acredita em Jesus Cristo? Você não acredita que Ele é o Senhor? Você não acredita que Ele ressuscitou, está vivo e que governa em nome da eternidade? Então por que você não fala com Ele? Por quê? E quando você fala com Ele, por que você fala como se Ele estivesse devendo para você? Por que você já não consegue começar a agradecer porque você sabe que Ele vem no seu socorro e Ele vai te abençoar? Como o Melquisedeque foi o povo de Abraão. Eu sei que o meu Senhor está vindo ao meu encontro e Ele vai resolver isso, Ele vai me dizer o que fazer. E isso vai mudar. E eu me recuso a reagir do jeito do diabo. Não quero, não vou. Eu vigio o tempo todo. E todas as vezes que eu escorrego, eu não boto culpa nos outros, não. Eu digo, o problema é meu. Eu não posso sair do meu ambiente. Eu não posso sair do meu ambiente. Não importa o que os outros façam. Eu não vou sair daqui. Porque os outros vêm, às vezes, gente do Senhor, vem enganado pelo diabo para fazer com que eu perca a paciência, entre em estado de irritação, entre em estado de angústia, entre em estado de revolta, e eu tenho de dizer para mim, eu não vou sair do meu lugar. Aí entra aqueles estados da apostasia que você falou no domingo passado, né? O cara, tipo, seu gigante, vou perguntar o Deus da grana.
eu estou precisando de, sei lá, uma organização da minha vida sentimental. Eu vou buscar um ambiente que vai me organizar. Criar vários deuses para poder Para me virar. Isso, para me virar. Me virar nos 30 aqui. E Jesus fala, não, fica aqui que nós vamos resolver junto. Já que Jesus não resolve, eu vou apelar. Essa é a verdade. Não, eu não quero sair do lugar onde eu estou. Ninguém vai me fazer ficar irritado, ninguém vai me fazer reagir como o diabo reage. Não tenho nada a ver com isso, amigo. Não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui no reino dos céus, é daqui que eu vou resolver tudo. Daqui eu não vou sair. Agora, eu tenho de vigiar. Aqui a gente pensa assim: vigiar e orar para não cair em tentação. Aqui tem duas dimensões. Uma dimensão que é esdrúxula. É quando eu saio e roubo, por exemplo. Eu saio e pego. Essa é esdrúxula. Certo? Essa é esdrúxula. Por quê? Porque vamos supor que eu saio e cometo um assassinato. Tá certo? Isso é esdrúxulo. Por quê? Porque até eu chegar lá, eu tenho de ter rompido com Jesus Cristo aqui em cima. Ó. Porque daqui até lá é uma escadaria imensa. Para chegar lá, eu tive de rolar a escada abaixo. Porque se eu tivesse ficado aqui, eu não teria deixado a raiva ocupar espaço em mim. Tá certo? A raiva não ia ter espaço se eu ficasse aqui. Como eu dei lugar para a raiva, eu comecei a despencar até chegar no esdrúxulo. Então, eu vigio para quê? Para não sair do meu lugar antes e acima de tudo. Não importa se a pessoa do meu lado me dá razões para ter raiva. Eu não vou sair daqui. Não importa se a pessoa que está do meu lado me dá razões para estourar. Eu não vou estourar, eu não vou sair daqui. Não vou. Jesus é o Senhor, eu estou com Ele, Ele está comigo, Ele me achou, me abençoou, está tudo bem. O irmãozinho está precisando de ajuda, Senhor. A irmãzinha está precisando de ajuda. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Mas eu não vou sair daqui. Porque quando eu saio, fui eu que fui derrotado. E eu que me derrotei, porque eu concordei em sair do meu ambiente. O meu ambiente é estar em Cristo Jesus, desfrutando do descanso dele. E é a partir do descanso dele que eu resolvo tudo. Não quer dizer que tudo saia contento, porque eu estou lutando contra o diabo tem que ser os escravos, e tem os irmãos que também não prestam atenção, não vê um palmo na frente do nariz, tudo isso conta. Mas nada disso é motivo para eu sair do lugar do outro. Até porque eu não estou aqui pelo meu esforço. Eu estou aqui porque eu fui trazido. Eu não vou embora. É o sacerdócio de Melquisedeque que leva a gente onde Arão não conseguiu levar. Amém? Esse não foi um amém muito convincente, não, mas está tudo bem, não tem problema. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a unidade da Trindade, e que o amor materno do Espírito Santo, a comunhão materna do Espírito Santo e a cura de Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus,
e que alcance todos os seres humanos, toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.